Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Morar Bem, a nossa nova websérie de O Liberal, em oliberal.com/morar bem, patrocínio de Imperador Soluções e Quadra Engenharia. Hoje a gente vai ter dois convidados maravilhosos e muito queridos por aqui, Sávio Fernandes e Beatriz Maneschi. Beatriz, que é arquiteta e urbanista e diretora criativa da Igapó Ladrilhos. E Sávio Fernandes, que é professor, mestre e arquiteto e urbanista também, que está aqui com a gente hoje. Hoje a gente vai falar sobre, de verdade, o conceito disso tudo, morar bem. A gente vai falar com eles e com os meus amigos aqui, sejam muito bem-vindos. Obrigada. Obrigado. A gente vai falar um pouquinho sobre esse conceito que engloba muita coisa, né? A gente já conversou um pouquinho aqui no bastidores, nos offs, e a gente vai falar sobre o que é morar bem. A gente vai começar com essa pergunta. Vamos começar com a Bia. O que pra ti é morar bem, Bia? Olha, para mim, eu acho que morar bem é sempre você se sentir reconhecido lá. Então, é uma forma de identificação, de reconhecimento cultural. Então, se você estiver feliz com aquele lugar, com aquela forma que você está se identificando, você vai querer melhorar, você vai em busca de melhorias. E se você não está se identificando com esse lugar, provavelmente você vai querer se mudar, ir atrás de outro lugar. Então, eu acho que o morar bem está sempre muito atrelado a essa identificação cultural. E pra ti, Sávio, o que é morar bem hoje, num conceito amplo da palavra? Depois a gente vai entrando um pouquinho num conceito de cidade, depois um pouquinho de casa, de bairro. Olha, acho que a gente tem que começar falando que a moradia é um direito, né? É um direito que está na Constituição e, acima de tudo, além de um direito, é um item de saúde pública. A pessoa precisa morar num lugar bom, que tenha infraestrutura, que tenha saneamento básico. Então, a moradia, para ela ser boa, ela já tem que partir de pressupostos básicos, que são de atender às necessidades físicas, biológicas e mais de conforto térmico, acústico dos moradores. Além disso, aí a gente já entra para uma questão que é uma questão de identidade, de você realmente se enxergar naquele lugar onde você mora. Porque o ser humano é um ser que tem nele essa necessidade de intervir nos espaços, né? Então a gente já vê isso desde as pinturas rupestres nas cavernas, e que a gente já vinha personalizando as cavernas, né? A gente já vinha pintando dentro. Revestindo. Exatamente. E a gente, o ser humano, ele tem essa tendência de fazer da casa uma extensão de si próprio, para talvez ele se enxergar, talvez ele se sentir bem. Eu acho que isso se manifesta de maneiras diferentes em cada pessoa. Para mim, pessoalmente, eu preciso de um ambiente que seja primeiramente funcional, que tenha conforto, óbvio, mas que seja criativo. Aí é a minha preferência, sabe? Eu preciso sentir que aquele ambiente ele é diferente, tem coisas novas e tem uma beleza que me faz apaixonar por ele todos os dias. Gostei muito que tu falaste de um conceito para mim e já foste diretamente entender que o morar bem é morar dentro, né? É o interno. E ela falou de um conceito um pouco mais aberto. A gente também pode ter uma cidade criativa, a gente também pode ter um conceito de bairro criativo, de bairro funcional, de cidade funcional, como a gente já tem em várias outras cidades. E Belém, em algumas áreas, ela é sim bem pensada, outras não, como qualquer cidade do mundo, né? Na nossa capital, apesar de todos os encantos, apesar de todas as belezas, apesar de termos coisas únicas, como os túneis de mangueiras, que só tem aqui em Belém, que infelizmente todo ano cai uma, mas enfim, plantam outras, graças a Deus. E a gente também tem a Baía do Guajará aqui na frente, a gente tem muita coisa linda em Belém, muita coisa interessante. O que, para vocês, faz a pessoa que vem morar em Belém, ou nasce aqui e mora aqui, se encantar e ver que Belém é uma cidade de morar bem, né? Um conceito de moradia que a gente pode falar, é uma moradia ok. O que para vocês, e qual área para Belém, para ti, assim, te encanta? Nossa, esse espaço aqui em Belém é um espaço de morar bem. Eu gosto, eu acho isso aqui aprazível. Olha, eu sou um pouco tendenciosa para responder isso, porque eu nasci e cresci na Pedreira. Olha, o bairro do Samba e do Amor. Sim, então eu tenho muito afeto pela Pedreira, porque é um bairro que nunca dorme.
Eu falava pra uma mãe, domingo à noite, 10 horas da noite, mãe, eu preciso levar cartolina pro colégio amanhã. Achava um Tava lugar aberto. vendendo cartolina. Meu Deus. Vou Então, mudar pra Pedreira. por mais que a Pedreira fique assim, meio que no miolo de Belém, né? Não tá nem voltada pra Orla, nem pro Rio, mas eu acho que é um bairro que, pra mim, eu tenho muito isso de me sentir de lá mesmo, não morando lá. Hoje eu moro em Nazaré, né? Eu gosto também muito de morar em Nazaré, mas eu não É sinto... Nazaré. Não tem os Faria Limers. Faria Limer. Faria Limers, ela é Nazaré. Mas é legal morar em Nazaré. Eu moro é em muito São bom. Brás, que é o Upper Nazaré, né? É acima de Nazaré, é pra lá pra cima. Eu moro em São Brás, eu adoro morar em São Brás. Né? Eu mudei de uma vila e fui pra um prédio dentro de São Brás, que eu acho super legal, porque ela tem as vias de conexão de entrada e de saída da cidade. Muda muito pra mim sair de uma casa dentro de uma vila e morar em um prédio, num apartamento, a questão do áudio, né? Do barulho, Sim. quando eu abro a janela eu ouço a cidade. Eu não tinha isso na minha casa. Isso muda um pouco o meu conceito de morar bem. Mas ao mesmo tempo que quando eu fecho o vidro da sacada, eu tô dentro de uma casa. Isso é muito legal, né? Belém faz a gente ter isso. A gente tem lugares que eles já são extremamente povoados de forma vertical, né? Então você abre a sua janela, você está de frente para outra janela. Né? A gente tem isso no Marizal, a gente tem isso na Batista Campos e outros lugares vão ficando cada vez mais verticalmente ocupados. Mas a gente tem lugares que você abre a vista e você não tem vizinhos, você tem Belém como sua vizinha. Isso é muito legal, isso também te deixa um pouco mais confortável de viver, né? Sim. Que eu acho que é muito da vista da casa. Quando a gente mora em casa e a gente tem janelas, a gente olha para o quintal, aí a gente tem uma vista nossa que a gente constrói. A gente tem a vista para a rua, ou então para a própria vila, né? Que é um conceito menor de viver em comunidade, mas que é interessante. Eu acho muito legal morar em vila. É um condomínio fechadinho, legal ali, todo mundo se conhece. Passei muito tempo morando em vila numa fase agora da minha vida e agora a gente está em apartamento. E para ti, Belém apaixona como, Fábio? Tipo, como é que o morar bem em Belém apaixona? Eu acho que depende muito da área, né? Várias áreas diferentes têm encantos diferentes e tudo mais. Tem a questão que você falou de você ter equipamentos em volta. Isso, para mim, é preponderante, precisa. Eu tenho em mim essa questão de procurar lugares que eu não precise de carro para poder me deslocar para ir numa padaria, para poder me deslocar numa farmácia. Então, para mim, o ideal, assim, uma área de Belém que possa me atender, precisa ter farmácia, precisa ter padaria, precisa ter tudo próximo, tá? Então, por conta da minha opção, né, não sou tão ligado assim com o carro particular. Mas dentro desse aspecto, várias áreas são interessantes. Assim, eu gosto muito desse eixo, Batista Campos, Nazaré, São Brás. Eu acho que tem espaços públicos ótimos, a questão mesmo da relação com os túneis de Mangueira, com os nossos casarões históricos que a gente vê nesse caminho. Tá? É uma área que a gente consegue entender que esses bairros, um pouquinho mais, até um pedaço já do Jurunas ali, a gente tem áreas que elas são ou revitalizadas ou repensadas. E dos últimos anos, a gente consegue entender que Belém ela sofreu uma valorização em algumas áreas que são muito preponderantes quando a gente pensa em moradia, né? Muitos prédios saindo, muitos prédios sendo lançados, mas aí a gente já volta para uma outra questão, o morar bem dentro, né? Morar bem na cidade, a Pedreira é maravilhoso, ela também te leva para vários cantos da cidade com facilidade, é um bairro de conexões, né? Consigo sair da Pedreira e ir para Augusto Montenegro maravilhosamente bem, como eu consigo sair da Pedreira e ir para o centro de Belém também tranquilamente. Isso, a gente tem uma cidade que tem uma certa conexão interessante. Mas quando a gente vai para dentro de casa, essa questão de o que faz a gente ter um conceito de morar bem, por exemplo, o que é imprescindível para ti para morar bem dentro de casa. Tu já me falaste que essa questão de eu poder mexer na casa, de eu poder personalizar. Meu ambiente tem que ser personalizado, tem que ter um pouco da minha história, da minha essência. E para ti tem que ter repertório, tem que ter cultura, tem que ser interessante, tem que ser uma planta interessante, tem que ter um ladrilho pensado, né? Mas essa história desses lançamentos de prédios agora, que são casas suspensas, né? A gente tem
plantas que têm quintal. A gente tem prédios que agora vão ter quintais. Então a gente já está suprindo essa necessidade de, nossa, eu não quero sair de casa. Eu moro numa vila, mas eu moro numa casa em rua e eu tenho um quintal, eu tenho uma planta de estimação, uma árvore de estimação e aquilo ali é o meu morar bem. Eu gosto de chegar em casa e ver que eu tenho uma árvore em casa, que eu tenho uma planta e as opções que eu tenho de prédios que eu posso ir, eles não me dão essa opção. Para vocês, o que é como a gente faz para chegar lá? Chegar nesse conceito de você também tem uma outra opção de morar bem. Você também consegue ter uma outra personalidade ali dentro de um apartamento, né? Bia, para ti, o que dá pra gente avançar nessa questão interna do morar bem? Eu acho que, assim, só introduzindo, que eu acho muito importante falar, que Belém não é só também o centro, né? A gente pensa muito em Belém, a gente lembra do Nazaré, até mesmo Pedreira, Marco, mas é também o eixo da Augusto Montenegro, o distrito de Coraci, até mesmo Mosqueiro. Então, eu acho que morar bem deveria englobar as várias facetas de Belém, né? Que o nosso morar, ele vai mudar de acordo com nossa perspectiva, né? Aqui em Belém, a gente já tem aqui em Belém, que eu digo no centro, digamos assim, né? No eixo Nazaré, o Marizal, a gente tem essa já ligação da cidade mais urbana, mas a gente vai lá na Praça de Princesa Isabel, a gente atravessa, a gente já vê a conexão dos ribeirinhos, então... Uma outra morada, um outro conceito de morar. Totalmente diferente do que a gente tem. Não tem mais essa necessidade do consumismo capitalista, né? Não tem a velocidade que a gente tem, Sim. né? É muito engraçado. Tu pega a 5 minutos de Popopô, tu atravessa pro Cumbu, é uma outra velocidade, é um outro relógio. O relógio gira de um jeito diferente. O alimento que tu come ali é diferente. A forma de viver, a forma de fazer. Tu entra numa casa de um ribeirinho, tu vê que ele tem tudo que tu tem na tua casa, ele tem a mesma função de morar, mas com uma velocidade tão mais agradável. Tipo, parece que tu tira o relógio, sabe? Tu mora de um outro jeito. E é muito legal ter isso muito perto. E a gente tem essa vantagem na nossa cidade de poder se reconectar com esse outro morar, que é um morar ancestral da nossa terra, que é o morar ribeirinho. E isso é uma vantagem muito boa. A gente consegue se reconectar isso praticamente todo final de semana, se a gente quiser visitar essa ilha, conviver com essa morada diferente e ter esse outro conceito de morar bem também, né? Sim. Agora a gente falou de tudo muito bem, tudo muito bacana, mas a gente mora numa cidade que também tem déficit. A gente também tem problemas em Belém, né? Que fazem a gente não ter o morar bem, né? Não ter o equipamento mínimo para se morar bem como cidade. Para vocês, qual é o nosso principal problema em Belém para morar bem? Olha, para mim, a gente precisa de espaços de convivência. É importante a gente falar essa questão, né? Porque eu não vejo tanto uma fronteira muito delimitada entre a moradia e a cidade. Mesmo porque as coisas se intercomunicam e principalmente o conviver na cidade, o viver na cidade influencia demais a maneira com que você vive mesmo dentro de casa. Você traz o humor daquilo que você conviveu fora para dentro, para a convivência familiar. Então a gente tem essa fronteira muito tênue. E eu creio muito nessa questão que nós precisamos de mais convivência, espaços de convivência. Então a gente precisa não apenas de espaços de convivência imóveis, por exemplo, praças, parques, calçadões, espaços que façam com que o cidadão queira viver, estar e conviver no espaço urbano, mas também móveis. A gente precisa de transporte público, de qualidade, que possa fazer com que as pessoas deixem seu carro particular em casa e opte pelo transporte público com ar-condicionado, com qualidade, possa aí sim, em vez de ficar vivendo apenas naquele pequeno espaço que é a sua moradia, a gente vem de uma tendência a enxugar esses espaços, né? O espaço da moradia está cada vez menor, então a gente consegue conviver um pouco mais amplo, inserindo o espaço urbano também. Então, para mim, a gente precisa na cidade de espaços de convivência e de transporte urbano, de dar ênfase para a malha de ciclovias, ciclofaixas. Que é interessantíssimo, porque a gente consegue ter um conforto também, né? A gente consegue usar todo mundo em Belém usa bicicleta no final de semana, uma grande parte da população. A gente consegue ter essa certeza com o Tinga lotado, desde as 6 da manhã, numa sexta, num sábado, lotado. Então, mundo gosta de usar bicicleta. Imagina se a gente tivesse uma cidade
com vias de ciclovias interessantes para você usar até para uso de trabalho, para uso de diário, né? Como pessoas que precisam, só têm a bicicleta como locomoção e sofrem por conta disso, né? A gente também tem é um déficit, é um problema, essa questão do imóvel, né? E eu acredito que essa ênfase precisa ser dada sim pelo poder público, mas também pelo particular, sabe? Eu te digo porque eu trabalho numa universidade, que é uma universidade pública, que tem uma vocação para sustentabilidade, mas que não tem um vestiário, por exemplo, para a gente poder chegar, tomar um banho. Nós vivemos numa cidade muito quente. Extremamente quente. Então tem essa questão, sabe? As empresas precisariam também apoiar essa questão da troca do carro pela bicicleta, dando espaço para que as pessoas pudessem estar mais confortáveis para o trabalho, sabe? Então acho que isso é por todo mundo. Isso do conforto térmico é algo incrível. A gente precisa entender isso. Eu estava passando de carro esses dias agora e, nossa, fizeram o último projeto de paradas de ônibus completamente de inox. E vidro, né? E vidro. Eu falei, gente, aquilo ali um forninho. É um mini forno, né? Aquilo ali, quando esquentar, a pessoa não pode encostar ali. Sim. Né? E isso é uma coisa muito interessante, é um déficit que a gente tem de pessoas do poder público pensando no morar bem comum, né? Eu moro na cidade, eu uso a cidade também. A cidade é a minha casa fora de casa. Então eu tenho que entender a cidade como um espaço que eu posso usar, né? É um espaço que eu posso ter conforto, é um espaço que eu posso... como em outras cidades do mundo inteiro e do país todo, a gente pode... Eu não vou almoçar em casa, eu vou almoçar no local público. Eu vou convidar pessoas para almoçar no local público. A gente tem praças que precisam de revitalização, a gente tem espaços públicos que precisam de revitalização, mas principalmente a gente precisa de equipamentos urbanos revitalizados. As paradas de ônibus, as faixas, as ciclofaixas, as calçadas. A gente daqui a 18 meses recebe o mundo inteiro em Belém, literalmente o mundo inteiro, e a gente está com um relógio num cronômetro reverso aí, pensando, o que a gente faz? Acho que tá todo mundo pensando assim, o que a gente faz? A gente cuida da cidade, a gente cuida das pessoas, a gente cuida do evento, a gente cuida do quê? E a gente precisa entender que Belém, ela precisa... A gente não precisa arrumar a casa para apresentar para os outros, a gente precisa arrumar a casa para apresentar para Belém, né? Para continuar Belém pra gente. é um exemplo pra gente. E a gente é apaixonado pela nossa cidade, mesmo ela tendo os problemas que ela tem. Uhum. Mas me diz para ti, qual é o maior déficit que Belém tem? Agora eu vou puxar um pouquinho para mim, porque eu acho que um dos maiores déficits é a falta de valorização do nosso, não só do centro histórico, mas do nosso patrimônio, de uma maneira geral, assim, não só do patrimônio material, mas como do imaterial. Né? A gente não vê tantas, pontos de, por exemplo, de rodas de carimbó, dessa eu sinto convivência. uma necessidade absurda de ter Sim. roda de carimbó em Belém, de verdade. Como a gente tem no Pelourinho, No Marajó também como tem a gente aquela... tem tudo. Em todos os lugares que você vai, que tenha uma cultura aflorada, como a gente tem em Belém, tem isso. E tem, se for ver no Tucunduba, nos bairros periféricos, tem os mestres de carimbó. Então, o que falta mesmo é investimento, né? É ir atrás, é trazer um pouco mais a nossa cultura. Não, a gente fala muito, quando a gente pensa no patrimônio, a gente pensa muito na arquitetura, e isso é muito importante mesmo, porque a gente está deteriorado. Mas se a gente pensar o patrimônio também como as pessoas, eu acho que faz com que as pessoas queiram preservar também o que é material. Né? Tá tudo muito interligado. Então, eu acho que trazer um pouco mais essa cultura nossa, né? Essa valorização da nossa cultura e entender nós, como belenenses, porque isso nos une, eu acho que é muito importante para a nossa cidade, é o que está faltando. Para vocês, o que é melhor? O que me traz mais... Eu acho que isso é completamente individual, mas eu queria a opinião de vocês. O que é melhor para se morar? Apartamentos ou casas? Eu não sei te dizer, assim, porque eu sempre morei muito em apartamento, né? Eu ficava em casa, geralmente, quando eu ia passar férias, alguma coisa assim. Falar assim, para mim, eu acho que hoje em dia em Belém, o que tem muita questão da segurança acaba influenciando, né? Você morar numa casa, você correr o risco de ser assaltado, de sequestro. Então, devido a essa nossa carência de segurança pública, que tem tudo a ver com a desigualdade social, eu acho que
atualmente talvez o apartamento seja melhor, mas de qualidade de vida, de conforto mesmo, de conseguir colocar aquele ambiente que tenha um quintal, que tenha um jardim, eu acho que a casa não ganha 100%. Se tivesse uma segurança, eu preferiria morar em casa. Mas com essa falta de segurança de acabar chegando à noite correndo algum risco, né? Eu acho que o apartamento acaba sendo uma opção melhor, mais viável. Né? E para ti? Olha, é completamente pessoal. Com certeza. Completamente pessoal. Tem quem sonhe com seu quintal, com seu espaço, que tem a necessidade de ter o contato com a terra, com terra-solo, né? De se sentir na terra, né? No térreo, né? Se sentir no piso térreo. E tem quem prefira a praticidade de um apartamento, de chegar, trancar e ir embora por questões de segurança, né? Ter aquela certeza de que você não precisa tanta coisa, né? Para poder se sentir seguro. Eu já tive as duas experiências. Eu vim de uma moradia em casa que eu fiz e depois fui para um apartamento. Eu pessoalmente prefiro mais apartamento. Essa questão da praticidade. E também, aí eu vou te falar por uma questão urbanística, o ideal para a cidade no urbanismo moderno é você adensá-la nos espaços que têm infraestrutura. Então, para a cidade, o melhor é apartamento, porque a cidade vai crescer, a população vai crescer e precisa ter casa para abrigar essas pessoas. Então, se você privilegiar a questão da moradia em casa, a cidade tem que se espalhar, invadir área verde, invadir habitat de animais e tudo mais. O ideal é que a cidade cresça se adensando em locais que têm vertical, em locais que têm infraestrutura para poder receber essas pessoas. Então também não é fazer prédios em locais novos e para você ter que ficar levando saneamento, elétrica, hidráulica. Não, é você tentar privilegiar locais que já têm essa infraestrutura, inclusive, repito, transporte público, equipamentos culturais, praças, segurança, e adensar essas áreas. Isso é o que o urbanismo moderno preconiza. Inclusive, uma das coisas interessantíssimas que tu falaste agora eu acho interessante morar em apartamento por conta da insegurança que a cidade traz. Professor, me corrija, por gentileza. Segundo Ian Wellness, no livro Cidade para as Pessoas, quanto menos a gente ocupa a cidade, a gente fica dentro, a gente começa a usar sacadas gourmet ao invés de ir para bares, ir para condomínio, ou ir para restaurantes e tudo mais, a gente deixa de usar a cidade é usada por outras pessoas. Sim. Né? Então, a cidade ela é feita para as pessoas. Se a gente usar mais a cidade, como a gente tem hoje a volta da cidade de São Paulo, por exemplo, fechando o Minhocão durante os finais de semana, ou então a cidade a própria Nova York, que ela fez o High Line, enfim, usando os espaços públicos para as pessoas, a gente começa a ter uma cidade que ela é um pouco mais vista e mais usada. Então a gente tem mais segurança, porque a gente está usando o equipamento público, né? A gente deixa de usar, a gente fica mais fora, o equipamento público a via pública vira uma zona, né? Ela vira literalmente uma zona de guerra, começam a dividir aquilo ali, enfim. Sim. A gente usando mais fica melhor, né? Sim. A gente tem uma resposta à cidade moderna, né? Que tinha aquela divisão, urbanismo modernista, de ter aquela divisão de uma área só para trabalhar, uma área só para morar, e aí ficava espaços muito ociosos. Tentou uma resposta a esse tipo de urbanismo, urbanismo como você falou, muito divulgado pelo nome da Jane Jacobs. E ela falava da questão da cidade para as pessoas, de você ter convivência na cidade, de você ter espaços públicos em que as pessoas queiram viver, não só possam, mas queiram viver. Que aí uma cidade que tem cidadãos tem olhos para ser vigiada e se torna uma cidade mais segura. É importante dizer que isso não fica só na questão do poder público fazer espaços públicos para a gente. Isso com certeza passa por isso. Mas também vai muito da possibilidade de se ter tipologias de prédios mistos, em que você tenha térreos comerciais agregados a torres residenciais, por exemplo, que faz com que os deslocamentos na cidade fiquem menores, a gente gasta até menos combustível, menos poluição, porque no próprio térreo do prédio pode ter uma padaria, pode ter uma farmácia, pode ter equipamento, pode ter um café. Os térreos são muito importantes. Evitar as fachadas cegas. Né? Evitar fachadas cegas, evitar os espaços
Por exemplo, se tem muita questão de você afastar o prédio da rua, mas aí fica só um jardim que não tem uso, entende? Por que não colocar cafés, colocar áreas comerciais que façam que Clínicas. as pessoas sentem, Sim. convivam, vivam lá e estejam, quando eu estou sentado, se tiver uma vitrine, por exemplo, um vidro, eu estou vendo o espaço público na frente. Isso já inibe o crime. Tá? Então, Entendi. isso também não é só o poder público, também o É privado. um pensamento para o privado também, Isso. fazer a cidade ser mais habitada. A gente né? devia ter muito mais Copans. Muito mais, por exemplo, o edifício do Bana, né? Que é em cima do prédio dos Correios, lá na Magalhães Exatamente. Barato. Sim. Ele foi feito para ser um primeiro grande shopping de Belém, né? Então, só que depois, enfim, não vendeu, não sei como é que ficou, e ficou o Correio lá. A gente precisa de mais tipologias dessas, com térreos comerciais agregados à residência, para que a gente tenha essa convivência e um espaço térreo que seja vivo. Entendendo que não é um ponto de vista que vale a pena ter só essa tipologia, mas vale a pena dentro de quadras existirem tipologias dessa forma, em que você consegue usar o térreo para isso, porque a gente consegue também ter pessoas convivendo e ter o espaço delimitado da moradia. Né? O que é condomínio, mas o que é aberto ao público, você faz as pessoas conviverem, você gira uma economia, você faz um conceito novo, né, de quadras. Eu tenho ali... a gente hoje está ocupando um espaço maravilhoso na rua, com uma loja interessantíssima, ok? Mas e se eu fecho aquilo e faço um condomínio? Eu perco as pessoas consumindo ali, eu perco o fluxo de carros parando e eu começo a ter apenas uma parede. Eu começo a ter um muro, que ele obviamente ele vai sofrer pichação, ele vai ter algum uso de um jeito que não é o que pode ser de condomínio, né? Sim, mas se tiver pela cidade vários locais desses, as pessoas também não precisam se deslocar lá da Augusto Montenegro. Hoje a gente vê uma centralidade no Augusto Montenegro, o pessoal fica Sim. por lá. Isso podia estar espalhado na cidade com várias opções, para que as pessoas não precisassem necessariamente vir se deslocar ao centro para poder ter um mínimo. Sabe? Sim. Bom, agora a gente vai partir para a última pergunta, que é um bate-bola, mas não é igual ao da Gabi. Eu queria que vocês me dissessem um item imprescindível dentro de uma casa, que para ti é imprescindível, e um térreo, ou uma casa térrea, ou um prédio que você ache incrível e que represente morar bem. Primeiro você, sabe? Ai, um item só, difícil. Bom, eu sou muito do morar mesmo, né? Então eu tenho paixão por cadeiras e, enfim, itens de design, principalmente móveis. E eu tenho eu consegui comprar uma cadeira que eu amo muito, tem seus problemas, mas eu acho ela belíssima, que é a Chair One. Eu acho ela maravilhosa. E É a base de concreto? gostaria, mas não. Na verdade, por ser da mesa de jantar, É Magis, né? precisa ter... É Magis. Precisa ter mais mobilidade, Sim. então a base de concreto não se aplicaria tanto, É. então é de perna mesmo. E eu tenho também uma Butterfly, Butterfly? Butterfly. Pois é. Ou paulista. Eu amo a paulistano, não tenho. Paulistano. Amo, não tenho, gostaria de ter, enfim, tenho esses itens. Chegamos lá, né? Chegamos lá. Aos poucos a gente vai indo. E a outra pergunta que você me fez foi... Um prédio ou uma casa que pra ti represente o morar bem. Um prédio que tu olha e tu fala, nossa, isso aqui é um morar bem na minha cidade. Eu acho isso aqui representativo. Precisa ser Belém? Pode ser em qualquer lugar. Sou apaixonado pelo Copan. Copan. Eu acho esse projeto de você ter uma pequena cidade em que você pode conviver em múltiplos tipos de pessoas, em vários tipos de apartamentos, com um grande térreo e que não é só aberto para os moradores, mas também para a cidade. Eu acho um projeto belíssimo. Acho que a gente devia ter mais Copans pelo mundo. Ideias boas, né? E você, Bia? Um item na tua casa que para ti tem apreço, tem significação, tem um significado, ou que ele seja assim de... Eu sempre quis ter isso. Tipo, isso aqui para mim é o meu sonho de consumo. E um lugar que para ti também seja representativo de morar bem. Pode ser em Belém, pode ser em outro lugar. Olha, eu adoro dormir em rede. E morando em apartamento eu não consigo fazer isso. Então eu queria muito poder um dia ter uma varanda grande ou então uma casa que eu pudesse atar minha rede e dormir assim num Uma pátio. senhora rede. Sim. Né? Aquela rede de tecido gostoso, tecido de vó.
Aquela Uma rede delícia. que a gente deita assim. Eu sei como é. Então, eu tenho muito apreço de um dia poder realizar isso, porque é um sonho barato, né? Não é uma cadeira assinada. Mas é uma coisa que eu precisaria ter um espaço, né? E eu vou dizer assim, um lugar que é um prédio, um apartamento que ele é um prédio, mas ele é um prédio modernista daqui de Belém, que fica, eu acho que é na 3 de maio, na Magalhães Barata com a 3 de maio. Ele é acho que deve ter uns 5 andares, são 5 pavimentos. Ele é de pilotis e, assim, eu acho ele fantástico. Infelizmente, eu esqueci o nome dele. Mas eu acho ele fantástico porque ele tem uma área verde muito grande. E Eu sou apaixonado, ele é ao contrário. Sabe qual é? Sei. Que ele é meio Magalhães, tortinho, ele assim. é ao contrário. Sim. Tu passa de costa. Aham. Égua do prédio Eu lindo. acho ele lindo. Um dia eu queria acho ele muito lindo. morar lá. Égua do prédio lindo. Tu sabes qual é? Acho que eu sei. É pequenininho, né? De 3 andares. Passando o museu, né? Passando o museu. Passando o museu. Eu sei qual é. Maravilhoso. E ele tem essa vivência com a cidade, né? Ele não é fechado. Então eu acho isso muito fantástico nele. Por ser modernista, né? Eu acho que era uma época que os arquitetos se preocupavam muito com a cidade. Os arquitetos e os engenheiros se preocupavam muito com a estética do prédio para a cidade. Sim. E não para a pessoa. Né? Eu acho isso muito legal. Gente, obrigado. Obrigado pelo papo, obrigado pelas ideias. Eu acho que a gente conseguiu levantar um assunto interessantíssimo em vários aspectos, de vários pontos de vista. Falar sobre morar bem é muito interessante porque a gente troca várias figurinhas, desde o morar bem internamente até falar sobre a cidade. E eu acho que a gente tocou em aspectos muito interessantes, principalmente para quem está nos ouvindo, para quem está acompanhando essa websérie nova aqui do O Liberal. E queria agradecer muito aos nossos patrocinadores, agradecer esse apoio, porque é um espaço onde a gente consegue falar sobre cidade, sobre pessoas, sobre casa, sobre moradia, sobre a morada de quem está por aqui. Queria agradecer a participação de vocês. Muito obrigado, Sávio. Muito obrigado, Bia. Obrigada também pelo convite. Foi muito legal a conversa, muito agregador estar aqui com vocês hoje. Eu também agradeço, foi ótimo. Se quiser, pode convidar várias vezes, eu aceito. Valeu. Obrigado mesmo. Gente, aqui a gente encerra o nosso primeiro episódio do Morar Bem. Acompanhem ele em oliberal.com/morar bem. Nas próximas edições nós vamos receber outros profissionais para discutir outros temas aqui com vocês e ter esse bate-papo super agradável. Obrigado!